Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula de estequiometria e como eu falei para vocês na outra aula, essa parte do assunto tem bastante cálculo de equações químicas e por conta disso a gente vai passar mais tempo treinando exemplos para ver os diferentes tipos de casos do que assunto de fato. Porque nesse conteúdo a gente não tem tanto assunto teórico, a gente tem mais continhas mesmo, exemplos, e aí a gente precisa treinar isso. Então vamos, na outra aula a gente fez esse exemplo aqui do álcool, agora a gente vai fazer esse outro aqui, ó. Quantos mols de NH3 são produzidos a partir de 10 mols de N2? Então a gente tem aqui a equação. Veja que a equação já está balanceada. Ó, 1 de N2, 3 H2, 2 NH3. Então, como é que eu sei que a equação está balanceada? Se eu tiver a mesma quantidade de um lado e do outro. Ó, quanto N2 eu tenho? Tenho 1 N2, quer dizer que eu tenho 2 nitrogênio, certo? 2N. Quanto N eu tenho desse lado? Ó, 2 vezes 1, que dá 2. Então, eu tenho 2 de cada lado. Hidrogênio. 3 vezes 2, 6. Tenho 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6. Também tenho 6 hidrogênios. Então, eles estão na mesma quantidade, tanto de um lado quanto do outro. Aí o que é que a minha o que é que a minha pergunta está tratando? Ela está tratando do NH3 e do N2. Eu destaquei aqui, ó. Então, ok. Eu tenho aqui, pela minha equação química, 1 mol de N2 formando 2 de NH3. Certo, tudo bem. Eu quero saber quanto de NH3 vai ser produzido, né? Quanto de NH3 vai ser produzido quando eu tiver 10 de N2. Então, ó, 1 tá aqui, ó, produz 2 e 10 produz quanto? X. Então a gente faz a regrinha aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. Então 1 vezes x dá x, 2 vezes 10 dá 20. Então quando eu tiver 10 mol de N2, eu vou produzir 20 de NH3, certo? É essa a pergunta e é isso que a resposta quer. É isso que a pergunta quer, certo? Vamos para esse exemplo agora. Qual é a quantidade de matéria? Veja, um detalhe, toda vez que a gente tratar de quantidade de matéria, eu vou estar relacionado a mol, e aí você já pensa nisso. Ó, e também os dados da questão já vão estar aqui, ó, em mol, certo? Então vamos lá. Qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mol de água, tá aí a fórmula H2O, na queima completa do acetileno? Acetileno é isso aqui, ó. Normalmente é usado em solda, por exemplo. Então aqui eu tenho a equação química que descreve a queima do acetileno. E aí eu balanceei essa equação, veja só. Aqui eu tenho C2H2, que é o acetileno. Quando eu falo em queima, normalmente está associado a combustão e tem que ter oxigênio no meio, senão não tem combustão, né? Como vocês devem saber. Então, o acetileno queima com oxigênio, forma CO2 e água. Ok. Aí, para balancear, o que é que eu fiz aqui? Ó? Tinha 2 carbono aqui. Então, o que é que eu faço? Eu preciso de 2 carbonos desse lado. Então, eu multiplico por 2. Agora eu tenho 2 carbonos desse lado também. Hidrogênio eu tenho 2 aqui. Aqui eu já tenho 2. Então, eu multiplico por 1. 1 vezes 2 dá 2, não vai mudar a quantidade. Aí vem o oxigênio. 2 vezes 2 dá 4. Ok. 1 vezes 1 dá 1. 4 mais 1 dá 5. Veja, quando eu trato da quantidade de elementos, eu vejo por lados, ó. Produto, reagente. Então, desse lado inteiro eu tenho 2 carbono. Desse lado inteiro aqui eu tenho 2 carbono. Mesma coisa com os outros elementos. Aí, voltando aqui para o oxigênio, tenho 5 oxigênio desse lado. Eu preciso de 5 desse lado, só que eu só tenho 2. Então,
qual número que eu vou precisar multiplicar 2 para obter 5? 5 sobre 2, ou no caso 2,5, né? Se você pegar 2,5 vezes 2, vai dar 5. Certo? A gente pode colocar na forma de fração aqui. Então, a equação está balanceada? Vamos seguindo. Então, veja só, a pergunta é, qual é a quantidade de matéria de oxigênio? Então, eu vou tratar aqui do oxigênio, certo? Necessária para fornecer 17,5 de água. Então, ó, deixa eu apagar e aqui. Então, nesse problema, a gente vai estar tratando do oxigênio. Veja, a pergunta ela é bem clara. Ela descreve exatamente o que ela quer. Ó, qual a quantidade do oxigênio necessária para fornecer 17 de água? Então, ó, eu vou precisar apenas desses dois termos da equação, certo? Ok. 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5, né? 5 dividido por 2. Então, 2,5, está aqui na minha equação, produz 1 de água. Ok. Para eu produzir 17 de água, aqui, ó, quanto que eu vou precisar de oxigênio? Ó, 2,5 produz 1. X produz 17,5. Então, basta a gente multiplicar aqui, nesse pelos extremos. 1 vezes x dá x, 2,5 vezes 17,5 vai dar 43,75 mol, ok? Então, feito esse exemplo, alternativa correta, letra A. Vamos para a próxima. Mais um exemplo. 7 mol de acetileno reagem com oxigênio e entram em combustão. Quantos mol de CO2 serão produzidos? Então, ó, pergunta também bem clara, veja só. O álcool reage com oxigênio em uma combustão. Ok. Quanto de CO2 será produzido na reação? A única quantidade que ele dá é a de álcool. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, sempre escrever a reação química. Deixa eu só editar isso aqui. Só um minuto. Então, voltando, o primeiro passo a gente vai escrever a equação química. Certo? Álcool, oxigênio, CO2 e água. Ok? Depois a gente vai estabelecer uma relação entre os compostos. Mas primeiro, quando a equação não vem balanceada, a gente precisa balancear. Nesse caso aqui, eu balanceei a equação. Ó, 2 carbono aqui, 2 carbono aqui. 6 hidrogênio aqui, 3 vezes 2, 6 hidrogênio aqui. 7, ó, 2 vezes 2, 4, oxigênio. 3 vezes 1, 3, 7 oxigênio aqui. 7, 3,5, né? 3,5, 7 vezes por 2, 3,5 vezes 2 dá 7. Então, tudo certo. Aí a pergunta é, se eu tiver 7 mol de álcool, quanto de CO2 eu vou produzir? Ó, aí a minha equação ela já dá aqui, ó. 1 mol do álcool produz 2 do CO2, certo? Se eu tiver 7 do álcool, quanto que eu vou produzir do CO2? X. Então é só multiplicar aqui, ó, esse por esse por esse. Vai dar 14. E aí eu tenho a resposta da minha pergunta, ok? Vamos seguindo. Questão da FUVEST. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita, que é um mineral. Na eletrólise, ocorre a formação de oxigênio, que reage com um dos eletrodos de carbono utilizado no processo. A equação não balanceada é representada a seguir. Então, nós temos aí a bauxita, que é o óxido de alumínio, mais o carbono, está lá no eletrodo, formando CO2, mais o alumínio, que é o que a gente vai querer, que vai ser utilizado
pela indústria, certo? Então, para 5 mol de óxido de alumínio, quanto de CO2 e de alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Então, veja só. Aqui eu tenho o óxido de alumínio, aqui eu tenho o CO2 e o alumínio. Eu quero saber, se eu tiver 5 mol desse, quanto que eu vou produzir desse e quanto que eu vou produzir desse, né? Que a pergunta está querendo saber. Então, a primeira coisa, a gente escreve a equação e faz o balanceamento, né? Ó, aqui eu tinha 2 alumínio, 3 oxigênio. Então, eu multiplico aqui por 2 e aqui por 4 para deixar números mais fáceis, para não ter que deixar números fracionados igual das outras. A gente pode fazer isso também. Então, ó, tenho 2 vezes 2 dá 4, então aqui eu tenho 4 alumínio, 3 carbono aqui, 3 carbono aqui, 2 vezes 3, 6, 6 oxigênios, 3 vezes 2, 6, 6 oxigênios, ok. Então a gente vai fazer por partes essa questão. Primeiro a gente vai relacionar o CO2, depois a gente vai fazer com alumínio. Então, ó, 2 está aqui da equação, ó. Isso aqui, essa primeira linha eu sempre vou tirar aqui da equação química, certo? Ó, tá aqui descrito. 2 mol de óxido de alumínio produz 3 mol de CO2. Se eu tiver 5 mol, ó, é o que a pergunta me dá, de óxido de alumínio, aqui. Quanto que eu vou produzir de CO2? Faço aqui mesmo pelos extremos, ó. Esse por esse e esse por esse. Então, 2x igual a 15, né? Fazendo a multiplicação. Então, x vai ser 15 sobre 2, que é 7,5 mol de CO2. Ok, a gente já achou CO2. Falta achar alumínio. Então, vamos fazer a mesma coisa. Só que agora, ao invés de a gente relacionar aqui com CO2, não vai ser esse. A gente vai aqui para o alumínio. Porque esse aqui a gente já fez aqui. Então, mesma coisa. 2 de alumínio produz, só que agora 4 de 2 do óxido produz 4 do alumínio. 5, que é o que a questão pergunta. Produz quanto de alumínio? Então, mesma coisa aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 2 vezes x, 2x. 20 dividido por 2, 10 mol de alumínio, certo? Então, achamos aí as quantidades que a gente estava querendo. Vamos seguindo para mais um exemplo. Os isótopos representados contidos em uma câmara fechada podem reagir entre si para formar óxido de lítio, seguindo a reação a seguir. Então, os isótopos que ele estava falando seria aqui o lítio e o oxigênio, para formar o óxido de lítio. Quantos mols de óxido de lítio serão formados quando 5 de oxigênio reage com lítio? Então, primeira coisa, escreve a equação aqui, ó, faz o balanceamento. 2 de lítio forma 1 desse e meio desse. Forma 1 desse, né? A gente está aqui com a nossa equação, ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então eu preciso ter só um oxigênio. Meio vezes 2 dá 1, né? Então, se meio forma 1, se meio mol de oxigênio produz 1 de óxido de lítio, se eu tiver 5 de oxigênio, eu vou ter quanto de óxido de lítio? Então a gente faz aqui, ó, meios pelos extremos. 0,5 vezes x, 5 vezes 1. Então, se a gente dividir aqui 5 por meio, vai dar 10, né? Então, se meio produz 1, 5 vai produzir 10, né? Isso aqui é 10 vezes maior do que... 5 aqui é 10 vezes maior do que esse. Então, naturalmente, eu vou ter um número aqui 10 vezes maior do que 1. 10 vezes maior do que 1 é 10, né? 10 mol, certo? Com isso a gente para por aqui nesse exemplo. E aí, depois a gente vai aprender a relação entre massas e vai ver alguns casos também.
e alguns exemplos. E aí as próximas aulas a gente vai tratar muito mais com exemplos para ir treinando do que com teoria de fato, ok? Então, por hoje é só.